havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª Sessão Extraordinária, em 20 de setembro de 2012. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Márcia Teixeira, Paulo Messina, Dr. Edson da Creatinina, Ivanir de Mello, tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, Carlinhos Mecânico, Dr. Carlos Eduardo, professor Washington, Roberto Monteiro, Sônia Rabelo, Patrícia Amorim, Jorge Filipa, João Cabral, Carlos Bolsonaro, Jorge Braz, Aloysio Freitas, Tereza Berger, Vera Lins, Dr. João Ricardo, Remon, Eliomar Coelho, José Everaldo, S. Ferraz, Carlos Caiado, Guaraná, Jorginho da SOS, Rubens Andrade, Luiz Carlos Ramos, Ben Cardino, João Mendes de Jesus, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola Neto, Tânia Bastos e Nereide Pedregal, 35, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 15h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente Sônia Rabelo, minha colega de partido, Partido Verde, um prazer ser presidido pela senhora. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, vereadora Andréa Gouveia, presente, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. As edições dos jornais O Dia e o Globo, de sábado, trazem uma boa notícia na luta pela valorização do servidor público. Em decisão inédita, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou decisão anterior, questionada pelo Executivo, que obriga a Prefeitura do Rio a substituir todos os médicos contratados da rede que não sejam estatutários. A segunda turma acompanhou o voto de César Peluso, dado em agosto, antes de o ministro se aposentar. Ele concordou com a decisão anterior que dizia que os cargos inerentes ao serviço de saúde prestados dentro de órgãos públicos, por terem a característica de permanência e de caráter previsível, devem ser atribuídos a servidores admitidos por concurso público. De acordo com o jornal O Dia, há cerca de 3.000 médicos e mais de 6.000 enfermeiros da rede municipal em regime temporário ou seletista. A maioria contratada por organizações sociais e atuando nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. O presidente do Sindicato dos Médicos, SINMED, Jorge Darzi, disse que a decisão do tribunal é uma vitória na luta em defesa do funcionalismo público e que a Prefeitura vai precisar repensar toda a lógica de contratações de médicos e de enfermeiros. Apesar da decisão que prevê a realização de concursos para a substituição de terceirizados, não há prazo definido para o procedimento. Como fazer um médico concursado ter a mesma dedicação que um contratado, se este chega a receber mais do que o dobro do que aquele? É fundamental para a cidade contar com servidores públicos valorizados. É a defesa da sociedade contra eventuais mandos e desmandos dos governantes de plantão. A saúde do Rio agradece. Essa decisão que foi anunciada muito nos satisfez e nós sabemos que isso não vai ser resolvido imediatamente. Nós clamamos o tempo inteiro pelo concurso público, pelo plano de cargos e carreiras e salários, e isso que está relatado, dessa divisão entre os médicos recém-contratados por regimes de organizações sociais, que vieram suprir uma necessidade imediata da cidade, e como eu já disse aqui algumas vezes, eu fui visitar
algumas clínicas de família, mas, infelizmente, encontrei médicos recém-formados, às vezes não encontrei médicos, às vezes encontrei enfermeiros que ocupavam o lugar de médicos e que faziam atitudes médicas, o que nós não concordamos, e nós esperamos que o próximo prefeito tome uma decisão imediata, e eu ouvi, né, da boca dos próprios postulantes ao cargo de prefeito, em algumas reuniões, que eles, imediatamente, quando assumirem o cargo de prefeito no começo do ano, organizarão um concurso público. Esse concurso público deve suprir a necessidade da falta de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde dentro dos hospitais de emergência, os hospitais as UPAs e as clínicas da família, que, como diz sempre um colega nosso aqui, são casas muito bem montadas, são estruturas muito bem montadas, que dão um aspecto de decência e possível capacidade de bom atendimento à população, mas, na verdade, infelizmente, elas não estão ocupadas por médicos especializados, estão ocupadas por meninos, eu posso dizer assim, porque tenho mais de 30 anos de formado e considero os recém-formados meninos, que saem de uma universidade sem a mínima base para atenderem os pacientes que chegam com as mais diversas patologias. Como eu disse aqui a semana passada, eu levei um paciente no Hospital do Andaraí e fui testemunha do péssimo atendimento que ocorre no Hospital do Andaraí, que já foi o berço da medicina nessa cidade, onde existiam setores como centro de tratamento de queimado, centro de tratamento intensivo, centro de hemorragia digestiva e uma clínica médica de tirar o chapéu. Outros lugares do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Hospital Geral de Bom Sucesso, que eu estive lá hoje, é um hospital padrão. Um hospital padrão, onde eu fiz meu internato e fiz minha residência, e eu espero que o governo federal continue mantendo aquele hospital com recursos, principalmente nas áreas de transplante, que é a área que eu milito, e que não deixe que outros hospitais, como o Hospital do Fundão, o Hospital dos Servidores do Estado e até o meu Hospital Universitário Pedro Ernesto, declinem no seu atendimento, como infelizmente eu tenho visto. Obrigado e boa tarde. Não havendo mais orador inscrito, nobre vereadora doutora Andréia. A presidência franqueia a palavra, e com a palavra franqueada, tem a palavra a nobre vereadora Andréia Gouveia Vieira. Presidente, interina, presidindo hoje a sessão, vereadora Sônia Rabelo, um prazer vê-la aí nessa cadeira nobre, meus colegas presentes, funcionários da casa. Eu gostaria de comentar um pouco o que falou o vereador Edson da Creatinina, médico, respeitadíssimo, que aqui na Câmara tem feito um trabalho fantástico, tomara que ele permaneça e que o trabalho dele seja reconhecido e que ele continue nos próximos 4 anos aqui nessa casa, porque a contribuição dele tem sido importantíssima. Eu queria um pouco conversar sobre essa questão da terceirização dos serviços médicos, né? Essa decisão que foi tomada agora no Supremo, sobre essa ação contra o município do Rio de Janeiro, e que, na verdade, é uma ação contra o governo César Maia, porque ela foi apresentada quando ainda tínhamos a terceirização dos serviços, contratação de médicos e enfermeiros por cooperativas, né? Então, a ação diz respeito a essas cooperativas e a esse tipo de contratação por convênio, eu acho que veio tarde, já devia ter sido definida muito antes. Mas eu acho, não sou jurista, acho que ela não se refere às organizações sociais. As organizações sociais são uma outra forma de contratação que não é convênio.
Inclusive, com relação à organização social, existe uma outra ação, uma ADIM, que também corre lá no Supremo, já há muito tempo, e sobre a qual ainda não há decisão, né? Que é a tal da contratação de entidades sem fins lucrativos para um novo modelo de gestão das unidades públicas. Na verdade, essas unidades, elas são geridas por entidades sem fins lucrativos, com a supervisão, com contrato de gestão, com metas, com responsabilidades mútuas acordadas entre o governo e aquelas entidades. É uma forma mais transparente, é uma forma completamente diferente daquelas cooperativas que contratavam apenas, eram fornecedoras de mão de obra, sem nenhuma responsabilidade sobre a produção daqueles médicos, sobre a presença daqueles médicos, e isso causava um problema enorme, porque dentro do mesmo hospital, da mesma unidade de saúde, você tinha médicos concursados, estatutários, ganhando muito pouco, como eles ganham sempre, há muito tempo ganham muito pouco, mas também não trabalham. Então, nós temos essa história que também há muito tempo no Rio. Eu finjo que trabalho e você finge que me paga. Nós temos aí 5.000 médicos no município e a gente não sabe até hoje onde efetivamente esses médicos trabalham. A gente sabe que os plantões não são dados, que se paga médicos para substituir plantão, um estatutário paga um médico para ir no lugar dele, que é um médico completamente fora do sistema, né? Então, a gente tem muitos problemas para discutir, não é tão simples assim, pode ou não pode. Terceirização por cooperativa, eu sou completamente horrorizada com esse sistema, que é uma coisa muito precária. Mas as organizações sociais, se fossem contratadas, organizações sociais que seguissem o que nós aprovamos aqui nessa casa, com o cuidado com que nós aprovamos a legislação das organizações sociais, exigindo a responsabilização e a responsabilidade do administrador que tenha a expertise, que seja um profissional de ilibada reputação, que dirija aquela OS, porque tem o conhecimento médico, técnico, para estar supervisionando, orientando e administrando aquela unidade de família, aquela unidade de saúde. Eu acho que isso não é para se jogar fora. É preciso fazer funcionar direito. E como disse o meu colega vereador Écio da Cretinina, não está funcionando direito. Nós quase que estamos tendo a mesma prática dos convênios que agora foram proibidos pelo Supremo, pelo Tribunal. Na prática, as organizações sociais estão quase sendo convênios, porque nem o setor público entendeu o que é um contrato de gestão, então também não se dá uma flexibilização para que as organizações sociais consigam cumprir aquelas metas, trabalhar de acordo com o contrato que foi assinado e prestar contas no final do ano e tudo. Ainda a coisa é muito emperrada, cada nota fiscal tem que ser aprovada, é quase igual a um convênio. Então, a gente ainda não aprendeu a lidar com a organização social. E por que eu digo isso? Esse fim de semana eu estava lá num hotel, estava fora do Rio, e uma moça, aqui no estado do Rio, mas fora da cidade, e uma moça lá: vereador, estou falando aqui da sua área, vereador Carlos Eduardo, vereador Carlos Eduardo, vereador Carlos Eduardo, estou falando aqui da sua área, que é a saúde. Obrigada. E eu estava nesse local fora do município do Rio de Janeiro, e uma moça estava perto conversando, que era funcionária lá desse hotel. Eu perguntei o que ela fazia. Eu trabalho na área de saúde. Aí eu falei: você é agente comunitária de saúde? Não, eu sou técnica em radiologia. Eu falei: então, onde é que você trabalha? Eu falei: não, eu trabalho numa clínica aqui, era em Mangaratiba, e dou um plantão e trabalho no Hospital Getúlio Vargas. Aí eu falei: então você é concursada você
profissional. Não, eu, às terças-feiras, um médico do hospital me paga para eu fazer o plantão dele. Então, defender essa... Então, é muito difícil dizer que coisa maravilhosa é ter concursado. Porque com concursado, tudo será resolvido. Quando, na prática, não é por aí. Né? Nós ainda não encontramos a maneira correta de ter os servidores da saúde, os médicos, os enfermeiros, completamente dedicados ao serviço público. Eu não sei se o salário também resolve isso, porque nas organizações sociais, nas clínicas de família e nas UPAs, eu já soube que também já se está vendendo plantão. Mesmo o cara ganhando um salário de 7 mil, 8 mil, 9 mil reais, esse funcionário médico da clínica da família, quando precisa, está botando outro no lugar dele. Ou seja, é uma coisa muito profunda, muito complicada essa questão da saúde. E eu ainda não vi ninguém realmente propor alguma saída que, no final, seja boa para o usuário. Porque isso tudo só existe para a população ser atendida. Né? O que não pode são duas coisas. Primeiro, a gente continuar gastando um dinheirão pagando médicos estatutários, que a gente paga muito mal e que finge que trabalham, porque não trabalham, não comparecem. Né? Evidentemente, deve ter as suas exceções, mas, infelizmente, hoje a regra é que é muito difícil você conseguir fazer escala em hospital municipal público. É muito difícil você conseguir. E a gente não consegue dar condições para que esses médicos realmente assumam as suas funções. Então, essa é a grande derrota do Estado. A grande derrota do Estado é que nós não tivemos ainda condições, não conseguimos achar a maneira de ter médicos que queiram servir a população, e esses médicos não vão nunca ficar ricos no serviço público. O serviço público não vai deixar ninguém ficar rico. Médico que quer ficar rico vai ter que ter o seu consultório particular, ir para o hospital privado, não tem jeito. Nós temos que pagar bem aos médicos públicos que queiram ser servidores públicos e, na minha opinião, esses médicos têm que ser tempo integral a serviço do município. E, para isso, pagaremos a eles um salário muito bom para que eles possam ter essa dedicação integral. Se a gente não tiver coragem de propor uma discussão assim, com a classe médica, com os servidores, eu nunca consegui realmente discutir com os médicos, com esses médicos estatutários, o que eles propõem, além de simplesmente aumento de salário, porque eu tenho as minhas dúvidas se apenas um aumento, e a gente não vai poder aumentar muito mais do que já são os salários das OS. E mesmo com os salários que as OS pagam, a gente tem dificuldade de encontrar os médicos. Os médicos não tem médico para todos os lugares, não tem. Muitas clínicas da família não existem os médicos. Pediatra é uma coisa, que não é só aqui no Rio, no Brasil inteiro, não tem, falta. Então, acho que ainda ninguém propôs algo que realmente faça com que o público, o cidadão, que é quem está sofrendo pela falta de atendimento, possa ser atendido de uma maneira efetiva, uma maneira digna, a tempo e a hora. E estou para ver, não vejo nesse debate eleitoral, nessa campanha eleitoral, nenhuma proposta realmente nova, ousada, avançada.
o prefeito defendendo o que ele está fazendo, né? Alguns avanços, eu acho que as clínicas da família foram um avanço, embora, é verdade, com muitas deficiências, mas tem uma base, uma infraestrutura que não havia de presença, de povoamento de regiões da cidade onde não tinha nem nada. Mas vejo também a oposição com um discurso muito antigo, muito repetitivo, muito sempre o mesmo do mesmo, né? O candidato Otávio Leite, por exemplo, dizer que vai resolver o problema de médico criando uma faculdade de medicina na Zona Oeste. É de chorar de tristeza. É uma vergonha, né? Depois, a outra proposta é só, vamos fazer concurso público, vamos acabar com as OS, vamos fazer concurso público. Gente, para atender o que nós temos que atender, o Estado sozinho não vai conseguir. Só dentro, só com a estrutura do Estado, não vai conseguir. Tem que ter a ajuda, sim, da sociedade civil, que não queira se beneficiar, não queira se enriquecer. Então, não pode ser empresa, como é o Hospital de Acari, que até hoje, esse sim, foi privatizado. Esse sim foi entregue a uma empresa que tem lucro sobre o orçamento, sobre o dinheiro que recebe da prefeitura, fazendo ou não o que está previsto no contrato com eles. É diferente das organizações sociais, onde não pode ter o excedente, não tem dinheiro sobrando para botar no bolso de alguém. Por isso não é uma privatização. Você não está entregando a uma empresa privada. Por quê? Porque ali não pode ter a sobra. É uma coisa que não tem dono. Sabemos que isso tudo está sendo olhado com muito cuidado, porque as organizações sociais contratadas na cidade do Rio de Janeiro, que não cumprem a legislação que foi aprovada nessa casa, que exatamente tentou tomar esses cuidados para impedir que inescrupulosos empresários se escondessem atrás de organizações sociais e oferissem lucros privados para o seu próprio bolso, usando essas organizações sociais. Eu acho que isso precisa de ser mais entendido e mais fiscalizado, para ver se isso está realmente acontecendo. Mas eu não acho que a gente tenha chegado com essa decisão da Justiça na solução dos problemas da saúde. A gente está voltando um pouco à estaca zero. E não vejo proposta nenhuma realmente que solucione a curto ou a médio prazo o sofrimento da população do Rio de Janeiro na questão da saúde. Obrigada. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, confesso aos senhores que eu resolvi me pronunciar, mas o tema não era a saúde, mas ele é tão envolvente, ele atinge a tanta gente. Nós que estamos na política, que andamos por esta cidade, vemos que essa questão ainda é uma das questões, talvez a questão que mais aflige a população do Rio de Janeiro, em especial as classes menos favorecidas. E eu até ouso dizer que, em função da falência do sistema público de saúde do nosso município, nós hoje, aquelas pessoas que têm planos de saúde, elas vivem problemas sérios. Hoje, até uma internação, mesmo você tendo um bom plano de saúde, você tem que justificar e muitas vezes demora para conseguir esta internação. Então, acho que esta questão da saúde, tão bem abordada aqui pela minha colega vereadora Andréa Gouveia Vieiro, tem que ser motivo de muito debate durante esta campanha eleitoral que está chegando ao fim. Acho também que a questão colocada pela vereadora Andréa Gouveia Vieira, no que diz respeito ao número de médicos
concursados existentes no nosso município, mas que não cumpririam com o seu dever, com a sua obrigação, com a sua responsabilidade de presença, infelizmente é uma realidade. Mas é uma realidade que também ocorre em função da falta de estímulo que durante décadas se deu ao nosso profissional, ao nosso médico e aos paramédicos. Eu acho que é uma questão que não é tão difícil de ser resolvida. É uma questão que merece, acima de tudo, vontade política, o que nós não temos visto nos últimos anos, porque de 2000 para cá, as coisas pioraram muito. Entra secretário, sai secretário, mas pouco, muito pouco se avança. Também acho, e sou uma estimuladora de que o sistema público de saúde, que os serviços prestados nos nossos hospitais sejam prestados por profissionais concursados. Se esses profissionais forem estimulados com salários compatíveis com a sua realidade, com uma condição de trabalho digna e adequada, com toda a certeza, eu acho que nós teremos tudo para recuperar o sistema público de saúde. Infelizmente, isto não ocorre, mas deveria se estimular. E como fazer isso? Os faltosos têm que ser chamados à responsabilidade. Mas é muito difícil. Quando você vê um médico concursado ganhando R$ 2.300 e uma OS pagando 14, 15 mil reais, qual é o estímulo que tem aquele médico? É muito difícil. Mas eu acho que a vereadora Andréa Gouveia tem toda a razão, está se passando por cima desta discussão, não se procura debater o assunto para que se busquem soluções, e tanto situação como oposição até agora não acenaram com absolutamente nenhuma solução para isto. Eu espero, hoje é um dia muito especial para o povo judeu. Daqui a pouquinho, às 16 horas, os judeus param todas as suas atividades, fazem um jejum de 24 horas, e é um período de reflexão, um período em que se avaliam as nossas faltas, as nossas falhas cometidas durante todo o ano, pede-se perdão ao Senhor e se perdoa a todos aqueles que, porventura, nos tenham ofendido. Então, que a chegada do ano novo, do ano 5.773, seja para o povo judeu e para a humanidade em geral, para todos, que seja um ano de muita paz, que a gente não tenha que assistir a guerras em qualquer lugar do nosso planeta, que nós não tenhamos mais que ver crianças morrendo de fome, crianças vítimas de doenças incuráveis, crianças desassistidas, que nós não teremos que ver mais, mulheres que perdem seus filhos, que perdem seus maridos nas lutas, que haja muita paz, que haja muito amor e que, em qualquer lugar do universo, se encontre e se discuta sempre uma forma de se chegar à paz. Que nós tenhamos sempre o compromisso com o outro, porque hoje o que nós vemos na nossa sociedade é uma sociedade egoísta. O nosso irmão está ao lado sofrendo e nós passamos e pouco nos preocupamos com ele. Então, que o nosso coração
possa despertar para o amor, sim. Eu, daqui a pouco, vou me envolver nesse espírito de amor, sim, de introspectiva, na busca de me tornar a cada dia uma pessoa melhor, porque nós temos que lutar por isso. Acho que a nossa passagem por este mundo tem como finalidade isto, que nós possamos crescer. Deus nos dá a oportunidade de melhorar. Muitas vezes, o livre-arbítrio nos faz caminhar por algum caminho mais tortuoso, mas que Deus sempre nos ilumine e nos traga muita paz. E a todo o povo judeu, que todos sejamos inscritos no livro da vida. Muito obrigada, senhor presidente. Eu ainda, como eu disse no início da minha fala, quando subi esta tribuna, não tinha a intenção de falar na questão da saúde, mas me envolvi. O que eu queria aqui desta tribuna, sim, era cobrar da Sete Rio. Nós, hoje, assistimos a uma verdadeira indústria de multas. E vemos o seguinte: os empresários, os donos de bares, restaurantes, supermercados, eles estacionam o seu veículo, os seus caminhões de descarga a qualquer hora do dia e não são incomodados pelos guardas da Sete Rio. Nada acontece. Mas o cidadão, se por acaso estacionar na porta de um supermercado para colocar a sacola das compras dentro do carro, logo aparece um guarda querendo multá-lo. Eu moro no Flamengo, como os senhores sabem, e a Rua Senador Vergueiro, ela está infernal. E, para surpresa minha, ainda conseguia se estacionar do lado esquerdo, apesar da bagunça de descarga a qualquer hora do dia, porque tem inúmeros supermercados na Rua Senador Vergueiro, e todo mundo sabe que o bairro do Flamengo é um bairro antigo, uma grande parte dos prédios não tem sequer garagem, não há como estacionar. O lado esquerdo, no sentido Catete, ainda era permitido o estacionamento, tem lá a vaga certa. E hoje, para surpresa minha, fui estacionar, acabei de estacionar, achando que estava... Até estranhei, porque o espaço estava vazio. O que está acontecendo? Não olhei a placa. Autorizado. O supermercado, na esquina da Rua Senador Vergueiro com Marquês de Abrantes, com Praça José de Alencar, lá estava uma placa autorizando o estacionamento, carga e descarga a qualquer hora do dia. Isto é um absurdo. A guarda circula por todas as ruas multando de qualquer jeito. Qualquer irregularidade já estão multando. E acabarem ainda com as poucas vagas que existiam na Rua Senador Vergueiro para cedê-la a empresários, a donos de supermercados, que não autorizassem o funcionamento daquele supermercado. Mas se autoriza tudo em locais que absolutamente não têm estrutura nenhuma. Supermercado, quando se instala, deveria ser obrigatório que tivesse que oferecer aos seus clientes estacionamento. O que não acontece. Então, eu peço a Sete Rio que reveja a questão da Rua Senador Vergueiro, que está um caos. E a todo momento é multa em cima de multa, você não pode sequer, como eu disse há pouco, parar para pegar uma sacola de compras no supermercado. Os moradores estão reclamando bastante e é uma questão que tem que ser vista com cuidado pela Sete Rios, sim. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dessa sessão, nobre vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, senhores assessores, público em geral que nos assiste. Queria comentar dois assuntos. Primeiro, saudar a comunidade judaica por esse ano, novo ano que se inicia. Espero que seja repleto de paz, saúde e bonança para todos. Queria comentar o assunto que o Dr. Edson, da creatinina, falou, e a vereadora Andréia também comentou, sobre a questão do julgamento, que efetivamente diz respeito à cooperativa de médicos, e que ainda não abrange a questão das OS. A nobre vereadora Andréia falou aqui, de forma muito pertinente, que nenhum dos candidatos a prefeito, evidentemente, tinha uma proposta que resolvesse o problema. E é verdade. E eu gostaria exatamente de comentar esse detalhe. Do meu ponto de vista, o nosso problema é exatamente em colocar nas mãos de cada prefeito que se candidata uma proposta que venha inspirada, não sei de onde, e que resolva um problema de ordem de serviço público permanente. Ora, nós sabemos que cada prefeito que entra se acha, infelizmente, imbuído de conceber algo completamente novo para resolver um problema de um sistema, que é um sistema permanente. Então, eu queria registrar que hoje eu estou absolutamente convencida que, enquanto nós, inclusive vereadores, candidatos à vereança, sobretudo nós, não estivermos convencidos de que a estrutura dos serviços públicos, especialmente os serviços públicos de educação e de saúde, essa estrutura fosse fruto de um planejamento dos conselhos permanentes com participação popular, de um plano decenal, de um plano de mais de 10 anos, talvez, que seja colocado em prática, que seja colocado em marcha de forma consequente, nós estaremos, de 4 em 4 anos, sujeitos a uma inspiração de genialidade que quer mudar tudo cada vez mais e outra vez. Então, só para exemplificar, nós tínhamos, antes de 1988, da Constituição de 88, um serviço público médico que era, fundamentalmente, um serviço público permanente, mas que antes de 88 tinha servidores estatutários e seletistas. Esta era a situação do serviço público antes da Constituição Federal de 88. Veio a Constituição Federal de 88 e instituiu o regime jurídico único. Então, com o regime jurídico único, todos os médicos seletistas do serviço público viraram estatutários. E porque viraram estatutários, criou-se, na cabeça dos governantes, o problema da previdência dos estatutários. E aí veio, na década de 90, exatamente
10 anos depois da Constituição de 88, para dar um jeito no regime jurídico único, para bypassar o regime jurídico único e os efeitos da Previdência Única, veio no governo federal a importação da figura das organizações sociais, que é uma figura no sistema jurídico brasileiro esdrúxula, porque, na verdade, os serviços, tanto de educação quanto os serviços de saúde, eram serviços que poderiam ser executados pelo poder público e pela iniciativa privada, inclusive por convênios, né? Então, as OS é uma figura do direito americano, que foi importada para o direito brasileiro, e que, na verdade, que é diferente das OCIPs, né, que permite que um determinado grupo contratado, privado, tome conta de uma instituição, ou melhor, de um bem público, que é o hospital, e opere dentro desse bem público. É evidente que essa figura, digamos assim, exótica na administração pública brasileira, resolvia um determinado problema dos servidores estatutários. Não estou entrando aqui no mérito das OS ou não, estou dizendo que a cada momento, por conta de uma questão de organização, se inventa um penduricalho. E aí, depois vieram as cooperativas. Por que as cooperativas? Porque, em função da Lei 8666, em função da Lei de Licitações, se poderia contratar sem licitação as cooperativas, da mesma forma que se pode fazer contratos de gestão sem licitação para as OS. É esse o pulo do gato, né? Porque se tivesse que fazer licitação, se fazia contrato, não se fazia contrato de gestão com organizações sociais. E aí vai-se cada vez mais. Aí a cooperativa deu problema, porque o Ministério Público questionou serviços públicos permanentes serem executados por servidores temporários. Aí, depois das cooperativas, que agora é vetado pelo Supremo, tem as OS que está chegando lá também, e pode ter uma decisão. Então, a cada momento, se muda a alternativa. Qual é o problema? Aí vem, por exemplo, atualmente na Prefeitura do Rio, tinha os PANs, os postos de saúde. Então, para implantar a clínica da família, o que está acontecendo? Está desmontando o que está funcionando, que é os postos de saúde, e implantando as clínicas da família no lugar dos postos de saúde. Ao invés de somar aos postos de saúde a clínica da família, não, se desmonta o posto de saúde para fazer a clínica da família. E aí o governo do Estado cria a UPA, né, que é um misto de posto de saúde com clínica da família. Ou seja, nós não temos um planejamento, um planejamento organizacional, decenal, permanente, proposto pelos conselhos permanentes, com a participação da sociedade, para, em função de determinada demanda, seja de atendimento imediato, de atendimento clínico e de atendimento hospitalar, o que vai se investir? O município, o Estado e a União, para daqui a 10 anos, a 15 anos, atendermos na cidade determinadas metas. Os senhores conhecem algum plano a respeito disso? Um plano que junte União, Estado e município a respeito disso? Não existe plano. Cada um
cada secretário que entra, cada prefeito que entra, cada governador que entra, tem uma ideia única a respeito disso. E aí, de 4 em 4 anos, pior, de 2 em 2 anos, porque 2 anos muda o prefeito, daqui a 2 anos muda o governador, e aí o plano do governador não bate com esse prefeito, e aí vai-se de 2 em 2 anos aos soluços, tentando resolver, cada um com a sua ideia genial, o problema da saúde, criando penduricalhos. Então, senhor presidente, o senhor que é médico, já vivenciou tudo isso, quero registrar que o nosso problema, não só na saúde como na educação, é que nós não atentamos para o planejamento, um planejamento que obrigue as autoridades públicas, os políticos públicos, planejamento participativo em todas as áreas, mas que obrigue o seu cumprimento político pelo Executivo. O político pode fazer os ajustes, mas não mudar a seu bel prazer na sua... Ninguém é eleito por conta da sua genialidade em todas as áreas. É preciso se ter um pouco mais de humildade e saber que o serviço público permanente precisa de um planejamento permanente das autoridades. Então, que o Executivo seja um pouco mais humilde para seguir um planejamento técnico nessas áreas tão carentes. Gostaria, senhor presidente, já estou finalizando, de fazer um registro muito importante. Hoje, dia 25 de setembro, fazem 45 anos da morte de Lota de Macedo Soares. Lota de Macedo Soares foi a mulher que idealizou, planejou, executou o Parque do Flamengo. E hoje o Parque do Flamengo, um pouco ameaçado aqui e ali, ele é, digamos, homenageado, apropriado por políticos, por artistas, há até quem pense que foi Roberto Burle Marx, um dos colaboradores, que fez o Parque do Flamengo. Não, não foi ele. Ele colaborou com o Parque do Flamengo no projeto paisagístico. Quem idealizou e realizou o Parque do Flamengo e, de certa forma, pagou com a vida para que esse parque existisse, foi uma mulher genial chamada Lota de Macedo Soares. Então, hoje, que nós estamos no dia de 45 anos passados da sua morte, gostaria aqui de fazer uma homenagem a ela especialmente, recordar a sua memória nessa Casa Legislativa para dizer que sua passagem nessa cidade não foi em vão, que quão bonito se realizou a sua obra. Estarei fazendo uma indicação ainda hoje, espero que seja acolhida, para que pelo menos parte do parque, que hoje, em parte dele, é denominado Brigadeiro Eduardo Gomes, que o Brigadeiro Eduardo Gomes fique na parte do aeroporto e que o restante do parque seja Parque do Flamengo, Lota de Macedo Soares. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Jorge Pereira, que dispõe de 10 minutos. Plenária, até por condições de saúde mesmo, eu queria só fazer um registro. A gente, às vezes, fica muito tempo na Câmara e vê, às vezes, um colega vem visitar a Câmara, senta ali, os outros colegas passam e desapercebido. Isso significa que cada um de nós, 15 dias, um mês afastado daqui, não importa se é funcionário, assessor, ninguém lembra mais da pessoa, a pessoa acaba. É inacreditável isso aqui. A Câmara ela é muito fria espiritualmente, né? Eu estou dizendo porque, pelos anos que eu estou aqui, né, de alguma maneira eu vou me afastar, porque eu não sou candidato, e certamente daqui a um mês, talvez lembrem, porque eu vou deixar algumas pessoas aqui.
para chatear um pouquinho só quem me tirou da candidatura. Mas o que eu quero fazer é o registro de um vereador. Eu queria pedir aos colegas que estão aqui. Esse vereador, ele foi um dos vereadores que atuaram muito, o nome dele é Carlos de Carvalho. Ele entrou aqui em 78. E eu, quando entrei aqui em 1988 para 89, esse vereador estava, e depois ele teve diversos outros mandatos. Quer dizer, foi um vereador assim muito atuante, que trabalhou da época do Marcos Tamoio. Na época do Marcos Tamoio, ele passou por vários prefeitos, e o Carlos de Carvalho era um rapaz muito educado, né? Ele foi enterrado ontem, e eu queria deixar os meus respeitos a ele, né? E pedir, se possível, como uma homenagem a um ex-vereador, 1 minuto de silêncio para ele, e que, aonde ele esteja, se as pessoas veem o outro, ou se ele, nesse momento, eu falar nele, eu falo com emoção, ele saiba que vários amigos aqui gostavam dele, do jeito educado, nunca gritou. Eu ainda gritava muito aqui, grito, né? Mas ele não, é uma pessoa muito delicada, muito fina, muito boazinha. Então eu queria pedir, e ele se foi aos 70 e poucos anos, como todos nós que estamos aqui, que Deus alongue a vida de todos, mas todos vamos partir, né? O que fica, na verdade, é a lembrança, por algum tempo, que nem longa ela é. Então eu queria pedir, senhor presidente, né, em nome do vereador, do ex-vereador, para mim, eterno vereador Carlos de Carvalho, que ele tem uma história muito grande, inclusive com lei orgânica e tudo que se passou aqui. Eu não sei se a Tânia tem tantos anos, na mesa lembra bem do Carlos de Carvalho, quantos anos esse vereador viveu aqui, muitos anos conosco aqui. Então, eu queria pedir a liberdade e a aquiescência dos senhores para 1 minuto de silêncio, é uma homenagem póstuma que ele foi enterrado ontem, e o registro nos anais da casa. Muito obrigado, senhor. A presidência acolhe e determina 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1316, de 2012, de autoria do vereador José Everaldo, que dá o nome de Luiz Gonzaga do Nascimento
ao novo Hospital Municipal da Ilha do Governador e da outras providências. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação será nominal. Naquele dia você deu mole. Eu terminei me prejudicando para te ajudar. Eu tinha dado. Tá, pô. Tamanho natural a placa. A placa é um cavalentezinho. Não, agora não tem. Conseguiu botar ali? Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Esperando o voto, vereador Eider Dantas, vereador Marcelo Piuí. Votando o vereador doutor Jairinho. Encerrada a votação, votaram... Já encerrou? Já encerrou. Como voto o vereador Raimon? Não. Então, votaram não 15 senhores vereadores, consignado voto vereador Raimon. Como voto vereador Dilson Pires. Como voto vereador Jorge Pereira. Já foi encerrada a votação. Voto não, vereador Jorge Pereira. Vereador Adilson Pires. Vota sim. Então, votaram sim 9 senhores vereadores, não 16 senhores vereadores. O veto está mantido, o projeto segue ao arquivo. Em resposta à questão de ordem formulada pelo nobre vereador Raimon, na sessão extraordinária do dia 20 de setembro de 2012. No decurso da 24ª sessão extraordinária realizada na última quinta-feira, dia 20 de setembro, o senhor vereador Raimon levantou questão de ordem, demonstrando seu inconformismo com o arquivamento do projeto de lei 1387/2012, de sua autoria, que regulamenta a prestação de assistência espiritual e religiosa hospitalar no município do Rio de Janeiro, conforme despacho desta presidência, publicado na edição do DCM, 18 de setembro de 2012, página 33. Nas ponderações apresentadas naquela questão de ordem, Sua Excelência argumentou que o parecer de inconstitucionalidade, prolatado pela adulta Comissão de Justiça e Redação, era extemporâneo ao prazo estatutário previsto no artigo 85, inciso 3 do Regimento Interno, e, por isso, não se poderia admitir o arquivamento da matéria, ou, ao menos, deveria haver dilação do interstício temporal para que oferecesse recurso ao plenário. Em que pese a firmeza da resignação da explanação do senhor vereador Raimon, esta presidência faz saber ao nobre reclamante que o arquivamento do PL número 1387 de 2012 se deu por procedimento de correita regimentalidade. Diga-se que, embora o artigo 85, inciso 3 do Regimento Interno, estabeleça que os pareceres aos projetos legislativos em tramitação ordinária sejam oferecidos em até 14 dias, ao término do prazo não implica na sucumbência da exaração do parecer, como faz crer o digno vereador Raimon. Essa questão é esclarecida pelo item 2 do procedimento regimental 31, com a alteração dada pelo precedente regimental número 55, cuja interpretação se respalda no raciocínio de que o atraso no oferecimento do parecer não deve prejudicar a emissão posterior do mesmo, desde que seja proferida no intervalo temporal destinado aos pareceres de todas as comissões permanentes, designadas para exame da respectiva matéria. Deste modo, para elucidar a indagação e a hesitação levantada por Sua Excelência, leia-se o item 2 do referido precedente regimental, nestes termos. Mesmo que por excepcionalidade, a Comissão de Justiça e Redação não possa preferir o respectivo parecer dentro do prazo previsto no artigo 85 do Regimento Interno, aguardar-se-á sua publicação
para que possam ser recebidos os pareceres das comissões subsequentes. Por conclusão, é admissível regimentalmente o recebimento do parecer, mesmo fora do prazo individual da Comissão de Justiça e Redação, desde que, dentro do intervalo geral, destinado às comissões permanentes, que examinarão a proposição legislativa. No caso em tela, o parecer de inconstitucionalidade ao PL 1387/2012 foi publicado no DCM de 3 de setembro, fora do prazo individual da comissão, mas dentro do prazo geral das comissões, que se encerraria somente no dia 25 de setembro. O prazo recursal expirou-se em 5 de setembro, 48 horas após a publicação do parecer. Porém, somente 15 dias depois é que Sua Excelência reclama do despacho dessa presidência, de arquivamento da matéria e evoca fictícia dilação recursal, apenas para ocultar a omissão regimental em que incorreu. Isso posto, a questão de ordem aduzida pelo nobre vereador Raimon não pode ser acolhida por manifesta impropriedade substantiva. 25 de setembro de 2012, assinado vereador Jorge Felipe, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Agradecer a presteza da resposta e pedir a Vossa Excelência que a mesa oficie o meu gabinete com essa resposta. Por favor, embora certamente conste no DCM, mas gostaria de ser oficial dessa resposta. Compreendendo, na verdade, o precedente regimental que garante a Comissão de Justiça e Redação, e um pouco precedente se faz, né, senhor presidente? Mas está compreendido, eu gostaria somente de ser oficiado para fazer meus encaminhamentos posteriormente. Muito obrigado. Com certeza. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação, veto oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1029/2011, de autoria do vereador Raimon, que toma como bem de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o espaço Ciência Viva, localizado na Avenida Heitor Beltrão, número 321, Praça Sans Pena, no bairro da Tijuca. Parecer da Comissão de Justiça pela rejeição veto. A matéria encontra-se em votação. Exige quórum de maioria absoluta. Portanto, votação nominal. Vou encerrar a votação, hein? Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 2 senhores vereadores, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado, o projeto segue à promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, em votação, veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 29/2009, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que determina a utilização de créditos representados por precatórios pendentes de pagamento e extraídos contra o município do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, para fim de compensação com obrigações tributárias vinculadas a qualquer imposto, taxa, contribuição ou multa municipais. A matéria encontra-se em votação. Como voto, senhores vereadores.
Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação. Vossa Excelência já votou, doutor Ivani? Doutor Ivani de Mello. Pode votar. Está em votação ainda. A votação não foi encerrada. Pode votar, vereador Pereira. Pode votar. Use o outro terminal. Use outro terminal. Encerrada a votação, votaram sim um senhor vereador, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Uma questão de ordem. Pela ordem, o nobre vereador André Gouveia Vieira. Presidente, há 2 semanas atrás, eu me dirigi ao senhor. Alô, alô. O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Há 15 dias atrás, eu me dirigi aqui ao senhor, solicitando a entrega daquele relatório dos RIs, dos requerimentos de informação, não respondidos pelo Executivo. Eu estou aguardando essa listagem que, na verdade, já foi pedida há quase 3 meses. Então, gostaria de saber, o senhor me disse que logo, logo eu teria, mas já se passaram mais 15 dias e nada. Então, eu gostaria de saber se é possível eu ter uma informação de quando isso me será entregue. Encaminharei a Vossa Excelência em tempo muito breve. Estou terminando a conclusão. Espero até a próxima terça-feira já lhe fazer a entrega em mãos. Até a próxima? Terça-feira no máximo. Terça-feira no máximo, espero daqui a fazer. uma semana. Tá, Bom muito prazer, obrigada. vereadora. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1499-A de 2007, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo nos geradores de lixo extraordinário no município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores.
Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim nenhum senhor vereador, não 20 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre esta matéria. Mas há quórum para prosseguimento do trabalho, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 25, 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores que menciona e dá outras providências. Está pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, nobre vereador Carlos Bolsonaro. Não, eu estou você agora. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 17 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores, como voto o vereador Luiz Ramos. Como voto Vossa Excelência, vereador? Sim. Então votaram sim 18 senhores vereadores, não 2. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Na verdade, seria uma comunicação de liderança. Eu só queria registrar aqui o aniversário de um jovem bastante talentoso que participa aqui como assessor da Câmara de Vereadores, o Américo, que está fazendo aniversário hoje. Queria parabenizar ele e que Deus te abençoe, amigo. Valeu, parabéns. Muito bem, parabéns, Américo. Que Deus te ilumine. Passa-se a matéria seguinte. Assunto. Projeto de lei em tramitação especial em regime de urgência e primeira discussão, projeto de lei número 1442 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 7º da Lei 5302, de 18 de outubro de 2011. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nobre vereador Roberto Monteiro. Parecer é favorável, senhor presidente. Fazendo a fala, senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade. Estava aqui atendendo uma exigência aqui do nobre vereador Rubens Andrade. Compreendido. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela constitucionalidade, parecer da Comissão da Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Nobre vereador Rubens Andrade. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Administração favorável. Para proferir o parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Nobre vereador, doutor Ivani de Mello. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereadora Vera Lins. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças favorável. Em discussão a matéria. Não havendo orador inscrito para discutir, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam...
a presidência vai ter que proceder à verificação nominal do projeto, apesar dele ser de maioria simples, pois já houve 2 votações sem quórum. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, presentes e votando 18 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e tendo sido essa a terceira constatação de falta de quórum, a presidência, antes de encerrar, lembra aos senhores vereadores que hoje haverá a solenidade do nobre vereador Eider Dantas, em homenagem ao honorário ilustríssimo professor Lino Martins da Silva. E antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.